Boa noite, alunada, tudo bem? Não foi interessante a aula do sistema linfático? E agora nós vamos abordar sobre o sistema imunológico. O sistema imunológico humano é muito interessante. Como funciona? Como a gente pode agredir esse sistema tão perfeito? Não é? Deus, Ele nos deu o talento de a gente cuidar do corpo, porque Deus deu esse corpo para a gente cuidar dele. E se a gente não cuidar dele direitinho, Deus vai cobrar de nós no dia do juízo. Que deu o corpo que eu te dei, o que foi que tu fez dele. Você tem diabetes porque você pecou, um pecado, o pecado da gula. Você não fez exercício físico para que pudesse evitar o diabetes. Você não fez exercício físico para poder evitar o derrame, o infarto. Então, a atividade física é muito importante, fortalece o sistema imunológico. E também você comer frutas, verduras, ter uma alimentação equilibrada, é estritamente natural, fortalece o seu sistema de defesa. Portanto, a aula de hoje é sobre o sistema imunológico. Sejam bem-vindos e uma boa aula. Que Deus abençoe a todos. Sistema imunológico. O que é sistema imunológico? Também chamado de sistema imune, o sistema imunológico é o que garante proteção ao nosso corpo, evitando que substâncias estranhas e patógenos afetam negativamente nossa saúde. É um sistema complexo que envolve uma série de células e órgãos que funcionam em conjunto como uma grande barreira de proteção. A capacidade do nosso corpo de proteger-nos contra esses agentes é chamado de imunidade. A imunidade pode ser classificada em inata e adquirida. A primeira apresenta uma resposta mais ampla e os indivíduos já nascem com os mecanismos que o promovem. Na segunda, as respostas são mais específicas e o indivíduo desenvolve-a durante sua vida. O sistema imunológico garante proteção do nosso corpo contra infecções. Esse sistema é formado por diferentes células, tecidos, órgãos e moléculas. Através dele, temos estruturas individualizadas, como o baço e os linfonodos, e as células livres, como os leucócitos. O que compõe o sistema imunológico? Ele garante o reconhecimento de células e substâncias estranhas e providencia a destruição ou a neutralização dos invasores graças a uma resposta coordenada de seus componentes. Essa resposta é fundamental para garantir que o corpo desenvolva ou não uma doença ou mesmo a sua duração. O sistema imune é capaz de diferenciar as células do próprio corpo, aquelas invasoras, o que garante grande eficiência na defesa do organismo. Entretanto, em algumas situações, ele pode reagir contra nosso próprio corpo, desencadeando doenças autoimunes. O que determina isso é o que comemos e o que pensamos. Os linfócitos. Quando falamos em células que participam do sistema imunológico, devemos dar destaque aos leucócitos, que são responsáveis pelas principais ações de defesa do nosso organismo. Os leucócitos são também chamados de glóbulos brancos. Eles são produzidos na medula óssea e migram para as várias partes do corpo através dos vasos sanguíneos. Quando a medula óssea produz poucos leucócitos, temos uma situação conhecida como leucopenia, que deixa o organismo mais vulnerável a infecções. Os leucócitos podem ser divididos em dois grandes grupos, os granulócitos e os agranulócitos. Os granulócitos recebem essa denominação porque, quando submetidos a determinados corantes, apresentam grânulos que se coram de maneira específica, diferentemente dos agranulócitos. Os granulócitos incluem os neutrófilos
os eosinófilos e os basófilos, enquanto que os agronilófilos incluem os linfócitos e os monócitos. Algumas células de defesa realizam a fagocitose, que consiste no englobamento e digestão de partículas invasoras, que são neutrófilos. São do grupo de células responsável pela fagocitose de partículas estranhas. Eles se destacam por serem as células mais numerosas entre os linfócitos. E o que é fagocitose? Fagocitose é o processo de ingestão e destruição de partículas sólidas, como bactérias ou pedaços de tecidos, por células necrosado por células ameboides, chamadas de fagócitos. Além dos fagócitos, o sistema imunológico conta com a contribuição dos basófilos. E o que são basófilos? Os basófilos são células importantes para o sistema imune, estando normalmente aumentados em casos de alergia ou inflamação prolongada, como asma, rinite ou urticária, por exemplo. Os basófilos aumentam de tamanho em processo alérgico, liberam no sangue uma substância anticoagulante conhecida como heparina, que previnem hemorragias e hematomas na pele. A heparina possui ação farmacológica, atuando como medicamento anticoagulante utilizado em várias patologias. Dessa substância, a indústria farmacêutica produz uma injeção anticoagulante denominada de heparin sódium. Macrófagos e monócitos. O monócito é um tipo de leucócito e representa a forma imatura do macrófago. A principal diferença ocorrida na transformação do monócito para o macrófago é o aumento do número de lisossomos. A maior quantidade de lisossomos aumenta a capacidade para realizar a fagocitose quando os macrófagos invadem as regiões infectadas, contando com o apoio dos linfócitos. Os linfócitos. O que são linfócitos? Os linfócitos são classificados em T ou B e NK, enquanto os tipos T ou célula T participam da imunidade celular e têm vida mais longa. Os do tipo B ou célula B produzem anticorpos e têm tempo de vida variável. Todos os tipos de linfócitos participam da memória imunológica e só reconhecem antígenos específicos. Os linfócitos T, por sua vez, dividem-se em duas classes, CD8 e CD4. Os linfócitos tipo T, CD8, mantêm células infectadas e os CD4 atuam ativamente outras células como os linfócitos B, que diferenciam-se em plasmócitos, células responsáveis pela produção de anticorpos, as quais podem sobreviver por vários anos. Quando somos expostos novamente à mesma ameaça, a resposta do nosso sistema imunológico é ainda mais rápida e mais forte, devido à ação dessas células de memória. A memória imunológica é o motivo pelo qual as vacinas são tão eficientes. Nas vacinas, um organismo causador da doença, morto, atenuado ou mesmo partes desse agente, é inoculado em uma pessoa, estimulando desse modo seu sistema imune. Se uma pessoa tiver um novo contato com esse mesmo agente, seu sistema imune responderá de forma rápida, evitando a infecção. As vacinas são substâncias constituídas por agentes patogênicos, vírus ou bactérias, vivos ou mortos, ou seus derivados. Elas, segundo a ciência, estimulam o sistema imune e produzem anticorpos
ou seja, proteínas que atuam na defesa do organismo, os quais atuam contra os agentes patogênicos causadores de infecções. Ainda segundo a ciência, as vacinas são seguras e causam poucas reações adversas, sendo essas geralmente leves e de curta duração. Trata-se da principal forma de prevenção de inúmeras doenças. Como agem as vacinas? Quando o indivíduo entra em contato pela primeira vez com um antígeno, substância estranha, o organismo inicia a produção de anticorpos para combatê-lo. Como esse processo é demorado, o indivíduo acaba por desenvolver a doença causada por aquele antígeno. Ainda segundo a ciência médica, as vacinas atuam por meio do desenvolvimento da chamada memória imunológica. A produção do agente patogênico morto ou enfraquecido, ou seus derivados no organismo estimula o sistema imune a produzir anticorpos. Futuramente, quando o indivíduo infectar-se com aquele agente, o organismo produzirá uma resposta imunológica de forma mais rápida para destruí-lo. Reações adversas e contraindicações das vacinas. Embora algumas vacinas possam desencadear algumas reações adversas, como dor local da aplicação, mal-estar e febre, as vacinas são bastante seguras, é o que diz a ciência. As reações adversas geralmente apresentam-se leves e de curta duração. A princípio, vacinas contendo vírus ou bactérias atenuados não devem ser aplicados em indivíduos que apresentam imunodeficiência congênita ou adquirida, neoplasia maligna e pacientes que estejam em tratamento com corticosteroide, em esquemas imunodepressores ou submetidos a outras terapias imunodepressoras. Algumas vacinas podem apresentar contraindicações específicas, que devem ser comunicadas previamente ao ato da vacinação. Além disso, é importante destacar que em alguns casos a vacina pode ser adiada, como quando o indivíduo apresenta doenças agudas febris graves. Após o sarampo ter sido erradicado nas Américas, novos casos começaram a surgir, causando inclusive óbitos. Quanto maior a quantidade de pessoas imunizadas, maior a chance de uma doença se desenvolver na comunidade. Muitas doenças já foram erradicadas graças à vacinação, como a paralisia infantil, erradicada no Brasil desde o ano de 1989. No entanto, a falta de incentivos do governo federal para dar continuidade à vacinação, como vinha acontecendo, fez com que muitas doenças voltassem a circular, como é o caso do sarampo. Como todos sabem, o sarampo havia sido erradicado das Américas no ano de 2016 e, depois de 2 anos sem vacinar a população infantil, a doença voltou a circular no Brasil a partir de 2018, gerando novos casos da doença e, inclusive, mortes de muitas crianças. Vacinação no Brasil. As primeiras vacinas foram descobertas há mais de 200 anos. A vacinação no Brasil iniciou-se em 1904, quando o então diretor-geral da Saúde Pública, Oswaldo Cruz, diante de um surto de varíola, ele iniciou campanha de saneamento e imunização, na tentativa de buscar imunizar toda a população brasileira. Na época, Oswaldo Cruz foi duramente criticado por políticos influentes da República que se opunham à vacinação da população. Atualmente, o país possui um Programa Nacional de Imunização com um calendário voltado a grupos específicos. Não apenas as crianças devem ser imunizadas, pois existem vacinas que devem ser aplicadas na adolescência, como a vacina contra o HPV, idosos
são recomendados a vacinar-se contra gripe, tétano e pneumonia. As gestantes também devem ser vacinadas contra a gripe, tétano e rubéola. Além disso, existem outras vacinas que podem ser aplicadas em situações específicas, como em caso de viagens a determinadas regiões infestadas de mosquitos da malária e outros. No Sistema Único de Saúde, SUS, são disponibilizadas gratuitamente vacinas para mais de 20 doenças. Qualquer pessoa pode vacinar-se nas unidades básicas de saúde. Para isso, basta apresentar o cartão da vacinação, que serve para comprovar a situação vacinal do indivíduo. Em caso de perda do cartão, deve ser retirada uma segunda via. Portanto, tudo sob controle do governo. Ok? Então, o próximo assunto é como fortalecer o sistema imunológico. Aqui você vai ter conhecimento de como fortalecer o seu sistema imunológico e prevenir algumas doenças e como fazer com que o seu organismo possa reagir contra essas enfermidades. E normalmente a gente tem que fazer isso com quê? Usando alimentos, né? Alimentos apropriados para que o nosso sistema de defesa seja imunizado. Por exemplo, a alimentação, ela é importante para o bom funcionamento do sistema imunológico. E os alimentos ricos em ômega 3, selênio, zinco, probióticos, vitamina A, vitamina C, vitamina E, são os mais indicados para aumentar o sistema imune, já que favorecem a produção de células de defesa do organismo de forma mais eficiente. Alguns exemplos, nós temos o ômega 3, a sardinha, salmão, araque, atum, sementes de chia, nozes e linhaça, quer dizer, também fortalece o sistema imunológico. O selênio pode ser encontrado nas castanhas do Pará, trigo, arroz, gema de ovo, sementes de girassol, frango, pão de forma, queijo, repolho, farinha de trigo, tudo isso você encontra. Também no zinco, ostras, camarão, mas eu não recomendo você comer ostra, não recomendo você comer camarão, não recomendo também você comer carne de vaca, nem frango de granja, não é? Mas você pode comer um fígado quando tem um problema de anemia, germe de trigo, grãos integrais, frutas secas, castanha, amendoim, castanha do Pará, tudo é composto de zinco. A vitamina C, por exemplo, nós temos a laranja, tangerina, abacaxi, limão, morango, melão, mamão, manga, kiwi, todos são ricos em vitamina C. A melancia, batata com casca e assim por diante. A vitamina E, quais são os alimentos ricos em vitamina E? Que também fortalece o sistema imunológico. Semente de girassol, avelã, amendoim, amêndoas, pistache, manga, azeite de oliva, molho de tomate, azeite de girassol, nozes e mamão. A vitamina E, que é a vitamina para melhorar a nossa visão. Cenoura, batata doce, manga, espinafre, melão, acelga, pimentão vermelho, brócolis, alface e ovo. E aqui tem os probióticos. São vários probióticos. Iogurte natural, leite fermentado, um tipo de kefir, né? Aumenta o sistema imunológico, como também melhora o sistema dos seus intestinos. Então, tudo isso são meios para que vocês possam aumentar o seu sistema imunológico. Agora eu vou passar nessa parte aqui sobre o colostro bovino. Colostro bovino. Quem já ouviu falar no colostro bovino? O colostro bovino é um suplemento nutricional rico em enzimas, anticorpos e fatores de crescimento que poderia ajudar a aumentar as defesas do organismo. A dose recomendada varia entre 20 a 60 gramas por dia. O colostro bovino é muito importante. Se vocês puderem adquirir, ele combate várias doenças e também fortalece o sistema imunológico, tá bom?
Bem, aqui também tem como aumentar o sistema imunológico da criança e do bebê. A melhor forma de fortalecer o sistema imune do bebê é investido na amamentação a livre demanda, já que o leite materno contém todos os nutrientes que permitem que o sistema imunológico desenvolva-se corretamente e naturalmente. No caso do bebê, que tomam fórmulas lácteas, pode ser feita a suplementação com vitaminas e minerais necessárias para o desenvolvimento adequado do sistema imunológico. Dessa forma, o organismo do bebê consegue produzir mais células de defesa e sejam capazes de combater agentes infecciosos como vírus e bactérias. Por exemplo, no caso dos bebês, a partir de 6 meses é recomendado continuar a amamentação e garantir uma alimentação saudável que inclua os alimentos mencionados anteriormente na forma que a defesa do organismo seja estimulada. Então, aqui nós vamos ter receitas que fortalecem o sistema imune. Essas receitas vocês vão ter que ler com bem calma e pôr em prática, porque essas receitas são importantes para vocês passar para os seus clientes, certo? Aqui vocês vão ter também a causa da imunidade baixa. Porque o que causa a baixa imunidade? Porque a pessoa tem HPV, HIV e outros vírus que invadem o seu organismo. Então vocês vão saber tudo isso. O restante dessa aula, peço que vocês leiam com muita atenção. Obrigado a todos e até a próxima aula. Dr. HC Wilson Dias, eu sou clínico geral em naturopatia, terapeuta da saúde, jornalista, escritor e historiador do Vale do São Francisco. Eu sou terapeuta holístico com residência terapêutica, diplomado em técnicas integrativas pelo Conselho Federal de Terapia em 1999. Graduado em Medicina Tradicional em Naturopatia Científica pela extinta Faculdade de Medicina Tradicional da Bahia, FAMET, em 2001. Fiz graduação em Naturopatia Clínica Científica pela Faculdade Montenegro, em 2018. Diplomado em Clínica Médica para Naturopatia pela Faculdade Univar, em 2020. E fiz doutorado com PhD em Naturopatia Clínica Científica pela Univar, em 2021. Possuo a titulação de Dr. HC com registro no CNPq. Aí está o link. Então, os meus registros profissionais: naturopata clínico geral, CREMEN 02-1505, naturoterapeuta e psicoterapeuta, CRT São Paulo 23553, e terapeuta holístico em iridologia e nutrição natural, CRTH Bahia 522-05. Está o meu e-mail e meu zap embaixo, como vocês veem. Até a próxima aula.